pontos fundamentais do regime de recuperação fiscal é o prazo maior que o Estado passa a ter para pagar uma dívida de 147 bilhões que ele tem com a União. Uma parte dessa dívida estava vencida, porque o governo anterior ao meu conseguiu, via judicial, uma liminar para suspender o pagamento. E foi acumulado durante cerca de 5, 6 anos um valor superior a 40 bilhões. Sem o regime de recuperação fiscal, nós teríamos de pagar esses 40 bilhões vencidos no curto prazo. Com o regime, nós teremos 30 anos. Então, acho que fica claro, em vez de pagar em 5, vamos pagar em 30. Acho que qualquer empresa, qualquer indivíduo gostaria de ter essa condição. O cenário Brasil não é nenhuma maravilha. Nós não teremos reformas, muito provavelmente, com um governo que é avesso a qualquer tipo de avanço. O que nós estamos vendo é uma tentativa de retrocesso, mas que dificilmente também vai acontecer, porque o placar dessa última eleição para governo federal, nós temos de lembrar, foi 51 a 49. Então esse governo não tem tanta facilidade para reverter os avanços que o Brasil teve. E o Brasil de hoje, diferente do que esse presidente ainda imagina, ele não tem nada a ver com aquele Brasil de 20 anos atrás que ele assumiu. Nós criamos, nesses últimos 10, 15 anos, uma série de mecanismos anti-lambanças, que vão evitar que aquelas atrocidades que foram feitas há 10, 15 anos atrás sejam cometidas novamente. Hoje, ele não consegue colocar como diretor na Petrobras um estelionatário como conseguiu. Isso é coisa do passado. Não vai mudar. Nós temos hoje um Banco Central independente, que não vai se submeter ao executivo e causar uma inflação como aquela que nós assistimos em 2014, 15 e ainda um pouco em 16. Então hoje nós temos no Brasil governança que não tínhamos há 15, 20 anos atrás e que atrapalham o plano desse governo federal. Hoje as invasões de terra podem até acontecer, mas não acontecerão também naquela escala, porque o setor rural está mobilizado, está bem representado em Brasília e não vai permitir aquela bagunça que já tivemos lá atrás. Avançamos no marco do saneamento, estão tentando mudá-lo, parece que não vão conseguir também. Então hoje nós temos um Brasil muito diferente daquele que havia quando ele foi presidente e mandava e desmandava e fez muita bobagem. Hoje nós temos mecanismos que evitam com que haja grandes retrocessos. E avanços talvez sejam difíceis. Com relação às reformas, talvez a única que tenha chance de sair é a reforma tributária. Eu concordo aqui com o que o Zé Anchieta disse. A reforma tem que ser feita com cuidado, mas ela precisa ser feita. Eu venho do setor produtivo. Lá na empresa que eu administrava, que eu presidi por mais de 30 anos, devem trabalhar lá hoje na área fiscal tributária 40 pessoas. Se tiver uma reforma tributária, talvez esse número caia para 5. E acho que é assim na empresa de todos aqui. Então essa reforma tributária vai reduzir em muito essa insegurança jurídica que existe no Brasil e que precisa ser reduzida.
ela também vai facilitar a vida do Estado, dos municípios e da União, porque todos vão trabalhar em conjunto. A CEMIG em Minas Gerais, nos últimos 15 anos, em vez de fazer investimentos no Estado, foi fazer investimentos Brasil afora. Belo Monte, Santo Antônio, lá no norte do país, aquele parque eólico Renova, no sul da Bahia, a Light, no Rio de Janeiro. Esses 4 investimentos em conjunto deram já um prejuízo fiscal tributário para a CEMIG de 12 bilhões de reais, sem corrigir o investimento. Se corrigir o valor do investimento, esse prejuízo ultrapassa 40 bilhões de reais. Mas o pior não foi isso, não. O pior é que quando esses investimentos foram feitos, a CEMIG deixou de investir em Minas Gerais. E até hoje, apesar da CEMIG estar levando adiante investimentos que são os maiores da história, nós ainda temos algumas regiões do estado que não têm a quantidade de energia que deveriam ter. Indústrias que poderiam estar produzindo mais, não conseguem. Pivôs centrais que poderiam estar funcionando e aumentando a produção de alimentos estão parados, porque a CEMIG não consegue entregar. Se ela fosse uma empresa privada, ela não teria feito essas aventuras que só alguém que não tem noção de mercado faz.